Daniel capítulo 6, versículos 1 a 3. Dário, o governante, estava contente em nomear 120 líderes para o reino administrar, com 3 administradores de alto escalonamento supervisionando-os, sendo um deles Daniel. Esses líderes tinham a responsabilidade de prestar contas aos administradores para garantir que o rei não sofresse prejuízos. Daniel destacou-se entre administradores esses e líderes devido às suas habilidades notáveis, a ponto de o rei considerar colocá-lo no comando de todo o reino. Daniel era um líder piedoso e competente, pois sua lealdade principal era para com seu Deus celestial. Ele serve a Deus em vez de se submeter aos governantes humanos, como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 23: a tudo o que fazerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Dário demonstrado sabedoria ao nomear Daniel como um dos principais administradores. Daniel capítulo 6, versículos 4 a 5. Os administradores e líderes, no entanto, pretendem encontrar motivos para acusar Daniel em relação às suas responsabilidades governamentais, mas não conseguem. Não encontrei corrupção nele, pois ele era confiável, íntegro e diligente. Finalmente, esses homens concluíram que só conseguiriam acusar Daniel se estivesse relacionado com a lei de seu Deus. Nem Daniel nem o rei tinha previsto o que o futuro reservava para esse homem dedicado ao reino. A firmeza de Daniel gerou inveja entre outros oficiais do governo, que ovam desprezados não por sua maldade, mas porque ele era excepcional, conforme referenciado em 1 João capítulo 3, versículos 12 e 13. Daniel capítulo 6, versículos 6 a 9. Os oficiais pretendiam encontrar uma acusação contra Daniel, mas seu histórico ético impecável de cerca de 40 anos na administração babilônica frustrou seus esforços. Eles então decidiram explorar a fé de Daniel em seu Deus, convencendo o rei a emitir um decreto proibindo a espírito a qualquer divindade ou ser humano, exceto o rei, nos próximos 30 dias. Isso seria punido com a pena de ser lançada na cova dos leões. Dário emitiu o decreto, tornando-o irrevogável, de acordo com as leis dos medos e persas. Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o decreto havia sido promulgado, ele não hesitou em continuar sua rotina de oração. 3 vezes ao dia, como sempre fazia, ele se ajoelhava em seu quarto, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, e orava, dando graças ao seu Deus. Daniel não cedeu à pressão do decreto injusto, nem fez alarde de suas orações. Sua fé e fidelidade a Deus eram inabaláveis. Daniel capítulo 6, versículos 11 a 18. Os acusadores de Daniel confrontaram o rei Dário, informando-o de que Daniel, um dos exilados com o rei, não havia obedecido ao decreto de orar apenas a Dário. Mesmo diante dessa acusação, Daniel continuou a orar 3 vezes ao dia. Ao ouvir isso, o rei ficou profundamente angustiado, determinado a salvar Daniel. Ele fez todos os esforços até o pôr do sol para encontrar uma maneira de resgatá-lo. No entanto, os conspiradores lembraram-se ao rei que, de acordo com a lei dos medos e persas, nenhum decreto ou edito emitido pelo rei poderia ser alterado. O rei, portanto, deu a ordem e Daniel foi lançado na cova dos leões. Antes de fazer isso, o rei expressou sua esperança de que o Deus de Daniel, a quem ele servia continuamente, o livrasse. Uma pedra foi colocada sobre a boca da cova e selada com os anéis do rei e de seus nobres, garantindo que a situação de Daniel não pudesse ser alterada. O rei voltou ao palácio, passando a noite em jejum e sem entretenimento, incapaz de dormir devido à angústia. Daniel capítulo 6, versículos 19 a 22. Os conspiradores eram covardes, mas tinham a lei dos medos e persas a seu favor. Ao relatar ao rei sobre a situação de Daniel, o rei descobriu que havia caído em uma armadilha. Ele tentou de todas as maneiras libertar Daniel, mas não poderia quebrar sua própria lei. Assim, Dário tentou a execução de seu administrador leal. No entanto, como Nabucodonosor antes dele, Dário conheceu o Deus verdadeiro e expressou sua esperança de que ele libertasse Daniel. Daniel capítulo 6, versículos 23 a 28. Ao amanhecer,
o rei Dário correu para a cova dos leões, esperando Daniel com angústia em sua voz. Ele se apresentou a Daniel como a servo do Deus vivo e expressou a esperança de que o Deus de Daniel o tivesse livrado dos leões. A resposta de Daniel foi de rompimento, afirmando que Deus havia enviado seu anjo para fechar a boca dos leões, pois ele era inocente aos olhos de Deus e do rei. Dário foi radiante com a sobrevivência de Daniel e conheceu a grandeza do Deus de Daniel. O rei deu ordens para tirar Daniel da cova, e ao fazê-lo, nenhuma ferida foi encontrada nele, pois ele havia confiado em seu Deus. Por ordem do rei, os homens que foram acusados falsamente de Daniel foram lançados na cova dos leões junto com suas esposas e filhos. Antes mesmo de chegarem ao fundo da cova, os leões os dominaram, quebrando todos os seus ossos. Dário então emitiu um decreto que foi enviado a todas as nações, povos e línguas, declarando a grandeza do Deus de Daniel e que todos deveriam temer e reverenciar esse Deus vivo. Daniel capítulo 6, versículo 28 ao 7. No final deste episódio, o rei Dário emitiu uma proclamação em que ordenava que em todas as partes do seu reino, as pessoas deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel. Ele descobriu que o Deus de Daniel é o Deus eterno, cujo reino é inabalável, e cujo domínio nunca terá fim. Este Deus resgata, salva e realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra, como demonstrado ao resgatar Daniel do poder dos leões. A ação de Dário em reconhecer o Deus de Daniel e proclamar seu poder é um testemunho da influência e do testemunho poderoso que Daniel teve durante seu tempo como administrador no reino. Dário ficou aliviado por ter retirado Daniel da cova dos leões e descontado sua raiva no homem que havia falsamente implicado Daniel. A execução desse homem foi uma manifestação da retribuição monárquica comum naquele período. O reconhecimento de Dário a Deus de Daniel é um momento teológico significativo e pode ter sido escrito por um dos salmistas. Esse governante gentil, assim como Nabucodonosor antes dele, louvou o Deus vivo que resgata e livra, e cujo reino é eterno. Embora o povo judeu estivesse no exílio, Deus não os havia abandonado, e as ameaças de Daniel sob o governo de governantes gentios serviram como uma mensagem para os leitores judeus do domínio para permanecerem fiéis a Deus, mesmo sob estrangeiro. Além disso, podemos extrair várias lições-chave da vida de Daniel. Daniel priorizou Deus como o centro de sua vida e rotina diária. Sua fidelidade a Deus era inabalável, e ele não comprometeu sua fé, mesmo diante da adversidade. Daniel sua influência para promover o reino de Deus. Ele não apenas viveu sua fé, mas também inspirou outros ao seu redor a refletirem sobre o Deus verdadeiro. Daniel não vacilou diante das adversidades e perseguições. Ele se mostrou firme em sua fé e confiança em Deus, mesmo quando caiu na cova dos leões. A vida de Daniel é um exemplo de como devemos colocar Deus no centro de nossas vidas, usar nossa influência para promover o reino de Deus, enfrentar adversidades com fé e confiança, e permanecer fiel a Deus em todos os momentos. A história de Daniel nos ensina a manter Deus como o ponto central de nossas vidas e a viver com dedicação e integridade, independentemente das situações que enfrentamos.